Fala, gente boa, tudo bem? Rafael Bittencourt por aqui, muito obrigado por você ter clicado nesse vídeo, me dá o prazer, o privilégio da sua audiência. Fico muito agradecido, peço a você para ir comigo até o final. Deixa eu conversar com você rapidamente sobre um assunto que está rodando bem as redes sociais. Eu acho que meu comentário é quase que inevitável, mas eu acho que você vai gostar. Bom, é o seguinte, comente aqui embaixo, né? Diante da minha opinião, queria que você comentasse também. Deixa eu falar sobre a artista hoje que está na bola da vez aí da mídia, etc. A mídia que bebe das águas esquerdistas, marxistas, sempre vão evidenciar seus ícones, né? Seus símbolos. E a cantora, ou não sei, Anitta, está aí no destaque da listagem da pessoa, a música mais ouvida no mundo no Spotify. Uma lista transitória de 30 segundos do Spotify. Alguns minutos do Spotify. É uma lista transitória. Eu vou comentar sobre isso aqui com você como músico, porque eu também sou cantor. Então, vou comentar com você do ponto de vista de quem já trabalhou numa escala bem pequenininha, para extrair em alguma playlist, para ter destaque em plataformas de streaming, etc. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, vou mostrar para você que existe muito fake. E existe também uma estratégia muito clara da elite mundial em utilizar estes símbolos, estes ícones. E conforme os dias vão avançando, essas pessoas, esses artistas, cantores, cantoras, tendem a ser cada vez mais jovens para tocar o público infanto, para tocar o público infanto-juvenil e fazer com que eles nunca se apeguem à verdade. Destruir três bases, três pilares que são sustentáculos da civilização judaico-cristã: Deus, família e governo civil. Deus, aí eu estou falando de valores que vêm do judaísmo, o cristianismo saiu do judaísmo. Igreja, né, que está conectado a isso, e governo civil. São fundamentais, né? Deus, família e governo civil, porque a igreja está dentro ali de Deus, né? Valores religiosos. Então, com a estratégia de desconstruir esses pilares e fazer desmoronar a civilização ocidental e manifestar, portanto, o império da iniquidade, o ministério da iniquidade, eles vêm com muitas frentes. Perceba que há um ataque muito claro aqui dos globalistas e toda essa campanha, essa militância ideológica é provocar uma confusão no gênero dos pequenos, dos jovens. Adulto não vai conseguir fazer isso, mas provocar uma confusão na cabeça daqueles que estão realmente em formação, os jovens, levá-los a ser cada vez mais e mais promíscuos, iníquos, sem lei, né, sem ser regido pela lei de Deus, rompendo pilares aí que antes eram éticos, rompendo valores que eram não tem mais pudor, não tem mais a linha da ética, o limite já foi rompido e é interessante. E a outra coisa que você precisa entender com muita clareza é que todo esse movimento pedo, ele passa pelo por essas bandeiras ideológicas. E quando você trabalha a mente dos pequenos, dos jovens, na sensualização precoce, com essas ideologias confundindo o gênero, fazendo com que até as cortes de justiça relativizem os crimes aos pequenos, o que é apresentado para os pequenos, seja através de uma música, que a censura passa batido, seja através de um filme, de um seriado no Netflix, né? Eles vão induzindo, quebrando então o limite da ética. E as cortes de justiça vão suavizando as penas, leva então para as organizações sociais que são financiadas pelas estruturas internacionais, organizações internacionais, como Open Society Foundation, Clinton Foundation, em todas essas lideranças globais que financiam os outros órgãos, as outras ONGs, que procuram, então, garantir o direito dos oprimidos, garantir o direito à liberdade de expressão. Você é o que você quiser ser. Você não precisa ser homem, não precisa ser mulher, você pode ser uma ameba, você pode ser um pote de gel, você pode ser qualquer coisa, porque está no seu campo de direito. Então, toda essa confusão tem uma estratégia. Pense só que no final eles querem legitimar o incesto e a pedo. Ponto final, falei para você, tá falado. Mas é o seguinte, é muito comum vocês observarem o mundo trabalhando
alguns artistas, né, performáticos. Vocês vão ver, né, aí a Anitta, vocês vão ver Shakira, vocês vão ver Beyoncé, Lady Gaga, a Katy Perry. A Anitta está num nível bem mais abaixo do que essas artistas performáticas internacionais, mas enfim, trilhando a sua carreira internacional. Eu já vou comentar objetivamente sobre os símbolos satânicos no clipe da Anitta, tá? Símbolos satânicos. Eu vou comentar. Mas entenda que o modus operandi da coisa que eu expliquei para você, para legitimar a destruição da civilização judaico-cristã, civilização ocidental, o modus operandi é esse. Começa confundindo a cabeça, desconstruindo a família, relativizando até nas cortes de justiça e apresentando algo novo. E esse algo novo é completamente contraditório aos valores que nos trouxeram até aqui. Mas há uma clareza sobre como esses peões agem. No começo, eles fazem por dinheiro, então os contratos visam dinheiro. Então, quanto mais promíscuo, quanto mais sensual, quanto mais lascivo for, mais o artista ganha dinheiro. Depois não faz mais por dinheiro. Tanto que a Anitta, fazendo propaganda eleitoral diante de uma multa do TSE, fala 50 mil de multa, vai lá, amigos, eu pago, é menos uma bolsa. Então, ali, seu engajamento político e ideológico vem de uma pressão, é de quem realmente manda nela. Ela é só uma escrava do sistema, esse é o fato, mas ela não faz mais por dinheiro. Ela faz agora por um acesso internacional. Então começa pela questão do dinheiro, né? Dinheiro, a fama, depois o acesso e o posicionamento naquela pirâmide de poder que eu falo para vocês. Então ela tenta se posicionar. Como vai se posicionar? Aqui fica claro. Porque tanto Beyoncé, quanto Anitta, quanto Shakira, qualquer outro que você fala, Lady Gaga, né? Todos essas artistas trabalham muito com um espírito. Um espírito está conduzindo essas mulheres. E é um espírito de obsceno. Há um clipe, inclusive, da Anitta, que é Boys Don't Cry, Garotos Não Chorem, que você consegue ver muita simbologia do satanismo. Você consegue ver, inclusive, a dama de vermelho entrando numa igreja, confundindo até a luz e trevas. É um espírito presente. Às vezes as pessoas não percebem, mas ele trabalha com a sensualidade e a sedução. É o espírito de Jezabel, e na linguagem aí das religiões já afro, você consegue entender muito bem que é a pombagira. Então tem nesse clipe da Anitta, Boys Don't Cry, existe muita simbologia satânica. Ela inclusive usa o triângulo de equilíbrio ou equilíbrio de poder espiritual, muito utilizado também na maçonaria, nos Illuminatis, que é o triângulo. Gente, figura geométrica não tem nada a ver com questão espiritual e ordens secretas. Mas como é utilizado desde a antiguidade, se falava que é uma estrutura de poder, né? Dentro da maçonaria, os maçons, que são católicos, basicamente, eles usam o triângulo como Pai, Filho e Espírito Santo, ou como pontos de conexão e equilíbrio de energia no mundo, né? Mas geralmente os maçons católicos, etc., acabam sempre deixando destacado no carro o triângulo ali com os 3 pontinhos. E a Anitta está usando, mostra aí para você novamente, o triângulo com a serpente. Tem também uma cruz invertida. Então, ela mostra quem está usando. Se você fala da Beyoncé, ela diz que quando ela vai entrar num palco, ela precisa dar voz ao seu alter ego, que ela diz que é uma personagem que se manifesta nela, que é a Sasha Fierce, que é um demônio que a possui, e por isso que ela fica tão, desculpe a palavra, safada. É exatamente isso, é um espírito, é um demônio que age desde a antiguidade. Na antiguidade bíblica, as mulheres que eram possuídas por esse demônio eram mulheres que estavam ligadas à dança, à sensualização, né? A própria dança do ventre era uma dança que era para os deuses, e os deuses faziam encantamento aos homens, e os homens ficavam, então, possuídos, encantados e se rendiam. Se você der uma olhada na própria história das religiões, pegar as religiões nórdicas, do período bíblico, se você analisar, você vai ver que a mulher, a dança e religião está ligada à sensualidade. Ok. Então entenda aqui que tanto Katy Perry, tanto Anitta, você vai ver muita simbologia e muita conotação sexual por causa do demônio que opera através delas. O objetivo, então, é mexer a questão da formação da cabeça dos jovens. Se você conseguir mexer nesses jovens,
provavelmente você, na cabeça desses jovens, você vai ver que são jovens que têm problemas em casa, uma dificuldade paterna, um problema de ordem de identidade que veio do lar. Então, Satanás ele pega essa brecha e provoca toda essa ruptura de conceito e de estrutura de base que, às vezes, um adolescente e uma criança está se formando ainda não tem. Essa é a ideia. Lembra que o foco, mexendo, confundindo a cabeça, lá na frente, é legitimar. Sabe, o L, G, B, tem um P e o I, sabe muito bem do que eu estou me referindo. O foco é esse, precisa entender. Agora, essa questão da Anitta estar no top 1 aí do mundo do Spotify, vou te falar como músico, né, que eu te prometi isso. Bom, eu sou cantor, já lancei muitas músicas, aqui no meu canal mesmo tem música, antes de eu gravar vídeo sobre escatologia e geopolítica, já tinha música aqui no meu canal, tem playlist ao vivo, música com 1 milhão de views, meio milhão de views, 600 mil views, etc. Já tocava as minhas músicas, rádios, e as principais FMs do Brasil já tocaram minhas músicas. Eu vou falar para você, existe uma coisa que é, algumas coisas. Primeiro, o jabá. O jabá é aquele que você paga, é a grana que você paga na surdina para a rádio tocar. É a grana que você paga hoje para as plataformas digitais tocar. Tocar a sua música, tocarem a sua música. O jabá que você paga, a grana que você paga para as pessoas que controlam os robozinhos. Existem muitos robôs que eles promovem uma pseudo-visualização, uma falsa visualização no seu streaming. Isso é realidade. Qualquer músico e cantor que está aqui me assistindo pode comentar aqui embaixo se tiver coragem. O que era feito antigamente nas rádios era assim, antes de entrar o digital. A gravadora está lançando um bolachão, ou está lançando um CD de um cantor, ela já separou 100 mil reais. Ela vai distribuir 20 mil em uma rádio, 20 mil em outra, 10 mil em outra, 5 mil em outra, 50 mil em outra. Para quê? Para provocar a sensação de que aquilo é um sucesso. Isso no gospel, isso principalmente no secular. Até hoje se faz isso. Só que com o meio digital existem os robozinhos. Eu, por exemplo, conheci um cantor que ficou muito estourado aí no meio evangélico, depois ele desapareceu, porque fenômeno, na mesma velocidade que surge também, ele desaparece, geralmente é com um escândalo. E um dos empresários desse cantor gospel falou para mim, não, esse cara é maluco, ele já quer sair no YouTube com 500 mil de visualizações em um dia. Em um dia ele quer 500 mil de visualizações. Sabe o que ele faz? Ele não paga só o Google AdSense. Uma pessoa, via de regra normal, ela paga o AdSense vai fazer a divulgação. Ok, isso é legítimo, perfeito, não há nada que se condenar. Só que ele usa robozinhos também, tanto para ter inscritos em seus canais, em suas redes sociais, quanto para ter visualizações. As próprias plataformas foram arrochando seus algoritmos, criando as camadas de segurança justamente para burlar, para quebrar as pessoas que estão burlando a regra, para provocar em quem está assistindo esse efeito de sucesso. Então, gente, existem reportagens, inclusive, denúncias de fãs brasileiros, não só da Anitta, mas fãs internacionais de outras pessoas, e aqui no Brasil especificamente, que ficam criando VPN falso. Ele pega uma localização que ele está nos Estados Unidos, que ele está, sei lá, na Espanha, enquanto ele está no Brasil. E eles ficam colocando comentários falsos, gerando visualizações falsas, através dos robozinhos. Então, assim, eu não estou dizendo que a Anitta está burlando, está cometendo esse crime ou essa coisa, mas estou dizendo, falando por experiência própria. Eu nunca fiz. Mas eu sei claramente, objetivamente, que as gravadoras, os artistas, faziam ou ainda fazem. O jabá é muito comum. E no digital são os robozinhos. Existem muitas denúncias acerca disso. Se ela está tendo sucesso, como a sua música vai soltando de milhões e milhões a cada hora, é estranho, é esquisito. Mas quando você olha, por exemplo, a música Envolver, que é o clipe em espanhol, a música em espanhol, música bem curtinha, mas que está no topo aí das paradas, no topo, né? De novo, eu não estou acusando ninguém, estou falando do que é comum no mercado, do que acontecia, como eu estou out desse mercado por decisão própria, né? Estou fazendo outro circuito independente, só dependo totalmente da bênção e da vontade de Deus, nada mais, de gravadora, de empresário, essa porcalhada toda, não quero mais, já abri mão de tudo, não estou criticando quem está em gravadora, eu não quero mais, ponto final. Ok, perfeito. Aí o interessante é que eles faziam, não sei se a Anitta faz, mas eu sei que os fãs fazem isso por uma questão política, para se opor ao atual candidato, puxar uma massa gigantesca e falar assim, tá vendo como nossa voz ela tem expressão, tem notoriedade no mundo?
Agora, o que é muito claro que você precisa perceber, olhando a letra da Envolver, por exemplo, você vê ali objetivamente que esse tal empoderamento feminino, ela é um objeto sexual, é um lixo, é um lixo. A posição é de a mulher mais desprezível. Que um homem que quer uma mulher que quer ter um amor de verdade nunca se envolveria com esse tipo de mulher. E o interessante é que as pessoas que estão sendo idiotizadas ficam repetindo os movimentos sensuais. A ideia é chegar nos pequenos e mudar a cabeça deles para criar esse exército de gente lobotomizada, um monte de gente esquisita. Mulheres, inclusive, falam que são poderosas, são empoderadas, são aquilo outro, mas na verdade estão sendo só um objeto sexual. Nada mais. Minha crítica está mais ou menos nessas duas coisas. A estratégia de mudar a cabeça dos pequenos e de tornar essa mulher que deve ser a conselheira do lar, a rainha do lar, o equilíbrio da casa junto com seu marido e fazer que as pessoas que embarquem nisso, jovens que embarcam nessa ideia, não vão ter uma família, vão ser pessoas frustradas, vão ter sérios problemas na vida de ordem emocional se não tentarem o suicídio várias vezes, porque não perceberam que os demônios entraram através dessas músicas e com essas ideologias. Assim, eu oro para que a Anitta e toda essa gente se converta e se arrependa, mas pagarão um preço muito caro pelo contrato que estão fazendo, manipulando a cabeça das pessoas, induzindo as pessoas a receberem todas essas ordenanças espirituais, porque são ordens e são influências espirituais. Bom, eu paro por aqui, gente. Espero que você tenha entendido. Não sei se ela usa robozinho, não sei se está fazendo alguma coisa ilícita do ponto de vista até da regra das plataformas. Falei do que eu vi algum tempo atrás. Não sei se estão fazendo, mas é claro que os fãs, já tem denúncias que os fãs no Brasil, não só da Anitta, fazem isso justamente para provocar a sensação de fama e colocar na lista da Billboard, colocar na lista dos mais executados, etc. Bom, enfim, eu paro por aqui. Essa é a minha opinião. Não sei se você gostou, não sei se você concorda. Comenta aqui embaixo. Tchau, tchau.